Bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos fazer o nosso devocional em 1 Timóteo, capítulo 1. Amém? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dê em graça, misericórdia e paz. Quando parti para Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levavam a especulações sem sentidos, em vez de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai e mãe ou cometem outro homicídio, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam homossexualidade e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente, os que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim por nosso Deus bendito. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém? Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apaguem-se a fé e mantenham a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Emineu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo novamente, ele vai para outra cidade e ele pede que Timóteo ele fique ali para que ele pudesse coordenar a igreja, para que ele pudesse proteger a igreja. E ele dá algumas instruções para Timóteo, e uma delas é que Timóteo ele pudesse proteger a igreja contra esse falso ensino, porque Paulo ele sabia que o falso ensino ele pode destruir uma pessoa, ele pode destruir a igreja. O propósito do ensino verdadeiro é o ensino que leva a pessoa à salvação. E não esse ensino aqui que Paulo ele cita que estava sendo feito. Ensino em que as pessoas tinham como alvo, como propósito, serem conhecidos como mestres da lei, serem conhecidos como pessoas grandes. Então ele pede para que Timóteo ele faça isso. E ele fala que a lei em si, ela não é ruim. E quem está falando isso para nós não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que conhece, uma pessoa conhecedora da lei. Uma pessoa que, por causa da lei, por ser excelente demais a lei, ele fazia coisas erradas, contrárias à vontade de Deus, por causa da ignorância. Então, Paulo, ele matava por causa da lei, em obediência à lei. Então, não há uma pessoa que conheça mais ela do que o próprio Paulo. Então, ele conhece da lei sem a graça, a lei que mata, a lei que destrói, e Paulo conhece da lei, somado com a graça e com o amor de Deus, porque Deus ele o alcançou. Então, ele diz
que o ensino dele, o ensino que ele vem oferecer, ele é cheio de amor, ele é baseado na fé e que ele não vem para tirar a lei, pelo contrário, ele diz aqui que a lei ela não é feita para os justos, mas ela foi criada para revelar o pecado dos transgressores. Então ela continua sendo importante. E ele diz que a graça ela pode alcançar até o pior dos pecadores, como Paulo ele era e ele se considera, né? Paulo ele era uma pessoa ruim, né? Ele matava em nome de Deus, ele matava em nome da lei e Cristo ele o alcançou. E hoje Paulo ele serve de testemunho para as pessoas. Ele serve de testemunho para a igreja que Deus ele pode alcançar até o pior dos pecadores, até o pior daquelas pessoas que cometeram, né, o pior dos erros. Então, para aqueles que pensam que Jesus não podem alcançar a vida deles por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, a prova viva, né, ela está aqui em 1 Timóteo. Paulo, ele foi alcançado pela graça e pelo amor do Senhor. Então, não há pessoa nesse mundo que Cristo ele não possa alcançar, desde que nós estejamos com o nosso coração aberto. E Paulo ele defende, né, a lei baseada na fé e no amor. Paulo ele defende a igreja com unhas e dentes a respeito do falso ensino, porque ele sabe o estrago que isso ele pode causar na vida de uma pessoa. Que nós sejamos portadores do ensino verdadeiro de Cristo. Que nós sejamos portadores, né, da fé e do amor e do ensino. Tudo isso em conjunto para ensinar, para levar a palavra e uma fé salvadora na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Amém?